Olá, turminha talentosa do primeiro ano, vamos para mais uma videoaula de redação. Hoje nós vamos estudar tipologia e gênero textual. Vocês sabem a diferença entre os dois? Vamos começar aí entendendo um pouco sobre tipologia textual. Tipologia textual é o conteúdo do texto organizado em uma estrutura determinada com características predominantes. Se agrupam de acordo com a finalidade comunicativa, ou seja, a tipologia textual é o conteúdo do texto que você produz. E esse conteúdo ele sempre vai ser produzido com a intenção comunicativa. E com base nessa intenção comunicativa que você vai escolher os elementos linguísticos para a sua tipologia. O que seriam esses elementos linguísticos? Você vai selecionar suas palavras, você vai selecionar a palavra e utilizar no tempo verbal da sua escolha, de acordo com a sua intenção, qual é o tempo verbal que fica mais adequado. Você vai utilizar o modo também verbal, você vai ver qual é a relação semântica, a relação lógica que existe dentro do seu texto. Você vai tentar estabelecer uma relação lógica dentro do seu texto. Então, é isso que é a tipologia, é esse conteúdo com essas marcas linguísticas que estão presentes. Nós vamos trabalhar com 5 tipos de tipologia textual: narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. Lembrando que a tipologia textual ela é limitada, ou seja, tem um número limite aí para ela, tá bom? Vamos trabalhar aí separadamente as tipologias narrativas e vamos entender qual é a intenção comunicativa de cada uma. Vamos começar pela narração. A narração, a intenção comunicativa da narração é contar uma história que pode ser verídica ou não. E o texto narrativo, ele sempre vai apresentar elementos fundamentais como narrador, enredo, personagem, tempo e o espaço. Vamos ver aí um exemplo? Gabriela chegou em casa às 7 horas da noite, o horário usual. Segunda-feira era o dia que ela menos gostava porque era quando tinha aula de reforço à tarde e natação. Então acabava chegando mais tarde em casa e não dava tempo de fazer quase nada. Aí nós temos o exemplo de narração. Conseguimos perceber que é um texto que está apresentando como intenção comunicativa contar uma história. Vamos aí para a próxima tipologia textual. Vamos ver a segunda tipologia textual, a descrição. A intenção comunicativa da descrição é detalhar, descrever algum ambiente, alguma pessoa, algum objeto ou até mesmo alguma situação. Essa descrição ela pode ser feita de uma forma objetiva ou de uma forma subjetiva. Essa parte vai ficar para nós estudarmos em um momento posterior. Agora, vocês só precisam entender qual é a intenção comunicativa da descrição. Detalhar ou descrever algum objeto, lugar, pessoa ou situação. Vamos ver o exemplo que eu coloquei para vocês? Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito, a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha. E no momento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então, a gente observa aí a descrição que o autor fez nesse texto. Descreveu minuciosamente, ele mostrou riqueza de detalhes.
ao falar da moça sentada à mesa, ao falar do roupão, de como ela estava sentada com o cotovelo encostado à mesa. Então, isso é um texto descritivo. É uma tipologia descritiva. Outra tipologia é a argumentativa ou argumentação. Essa tipologia ela tem como intenção comunicativa quem produz o texto tem um posicionamento, tem uma ideia e tenta defender esse posicionamento utilizando argumentos. Vamos dar uma olhada no exemplo que eu coloquei para vocês? O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro, porque ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. E muito embora os ganhos com os impostos sejam consideráveis, nem de longe eles compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Então a gente consegue perceber aí que quem produziu esse texto, ele é contra a propaganda de cigarro. Ele acha que o governo deveria proibir esse tipo de propaganda. Esse é o posicionamento dele. Essa é a ideia que ele defende. E para justificar essa ideia, para justificar esse posicionamento, ele utiliza alguns argumentos. Ele fala dos bilhões de dinheiro que são gastos, bilhões de reais que são gastos com tratamento de doenças causadas pelo tabagismo. E ele fala que apesar dos impostos, os ganhos com os impostos serem consideráveis, está longe de compensar o dinheiro que é gasto com as doenças. Então, ele defende o posicionamento dele usando dois argumentos. Aí nós temos claramente um exemplo de uma tipologia argumentativa. Nós temos um texto argumentativo. Ou seja, nós temos aí o exemplo de uma argumentação. Já a tipologia expositiva, ela tem como intenção comunicativa apenas mostrar informações, usando sempre uma linguagem objetiva e referencial. Vamos dar uma olhada aí no exemplo que eu coloquei para vocês. Cervo do Pantanal é um mamífero ruminante da família dos cervídeos e único representante do gênero Blastoceros. Ocorria em grande parte das várzeas e margens de rios do centro da América do Sul, desde o sul do rio Amazonas até o norte da Argentina. Mas atualmente a espécie só é comum no Pantanal, na bacia do rio Guaporé, na ilha do Bananal e em Esteros del Iberá. Perceberam aí? Esse texto ele não é narrativo, ele não está contando a história, não é argumentativo, não é descritivo, ele está apenas passando informação sobre o animal, uma breve informação. Ok? Conseguiram entender o que é um texto expositivo? Vamos para o próximo. Por fim, nós temos aí a sequência injuntiva. A sequência injuntiva, pessoal, ela tem como intenção comunicativa instruir ou orientar alguém. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. É um manual de instalação. Instalação. Prefira sempre os serviços da rede de assistência técnica Brastemp para realizar desde a instalação até a manutenção de seus produtos com tranquilidade e segurança. Primeiro passo. Veja se a tomada onde o produto será instalado tem o novo padrão plug segundo o Inmetro. Segundo passo. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta do plug de sua lavadora. Então, claramente a gente está observando o passo a passo de como nós devemos proceder para instalar uma máquina de lavar. Certo? Vamos agora entender o que são gêneros textuais. Bom, para finalizarmos, vamos entender o que são gêneros textuais. Os gêneros textuais são textos materializados em nosso cotidiano
que surgem da necessidade comunicativa e eles são ilimitados. De uma maneira mais simples, se a tipologia indica a intenção comunicativa, o gênero textual indica, ele mostra a forma como o emissor vai mostrar essa intenção. Ou seja, eles estão diretamente relacionados. Não existe tipologia sem gênero, não existe gênero sem tipologia, tá? Então, vou repetir. A tipologia mostra a intenção comunicativa. Se é narrar, descrever, argumentar. E o gênero textual mostra a forma como essa intenção comunicativa vai ser feita, tá? Os gêneros textuais, eles são ilimitados. De acordo com a necessidade sociocomunicativa, vão surgindo sempre gêneros novos, tá? Alguém pode ficar, como assim, de acordo com a necessidade sociocomunicativa? De acordo com a necessidade da sociedade de se comunicar. Sempre vão surgindo gêneros novos, outros vão caindo em desuso, ok? Vamos ver aí alguns exemplos de gêneros textuais. Nós temos a carta, nós temos uma oração, o e-mail, notícia, romance, o bate-papo pela internet, certinho? E só para que vocês possam entender a relação que existe entre tipologia textual e gênero textual, eu coloquei aí esse exemplo. Peguei a tipologia injuntiva e peguei alguns gêneros que pertencem a essa tipologia. Nós vimos que o texto injuntivo, ele tem como intenção comunicativa orientar, instruir. Quando nós pegamos o gênero receita, quando nós pegamos o gênero regulamento e o gênero regra de jogo, nós observamos que todos esses gêneros, eles apresentam a mesma intenção comunicativa. Todos têm como intenção comunicativa orientar. A receita orienta você a preparar determinado prato culinário. O regulamento, dependendo de onde for o regulamento, ele vai orientar você como você deve agir, por exemplo, dentro de uma empresa. A regra do jogo vai orientar os jogadores como eles devem jogar. Então, esses gêneros, eles apresentam a mesma tipologia injuntiva. Todos apresentam a mesma intenção comunicativa. Porém, cada um apresenta um formato diferente. A receita, ela apresenta, por exemplo, os ingredientes e o modo de preparo. Um regulamento, por exemplo, ele é composto por leis, artigos, parágrafos, incisos. E uma regra do jogo, esse gênero é composto por um passo a passo. Conseguiram perceber a relação entre tipologia e gênero? Bom, pessoal, nossa videoaula encerra aqui. Vou deixar para vocês aí o meu e-mail, estudocomplementardelinguagens@gmail.com. No final desta videoaula, teremos aí uma atividade extra. E deixo também para quem tem o livro, a atividade da página 91 a 96, tá? Quem ficar com dúvida, também pode me procurar na sala Google, tá bom? Tchau, tchau!